Fernandinha, tá me ouvindo? Vão dando ok, se tá bom. Estão me ouvindo, meninas? Bem-vindas! Bem-vindas ao nosso encontro de fé. Deus tem muita coisa para nós nessa noite. Deixa eu convidar aqui a Érica. Chamar aqui a Érica logo. Cadê a Érica? Não sei, não. Se botar a roupa, tem que botar a roupa antes, não. Olá, bem-vindas, em nome de Jesus. Liana, Deus é contigo, com a sua família, querida. Socorro, Fernanda, Rebeca. Estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um okzinho assim com o dedo. Enquanto a Érica aqui aceita meu convite pra gente começar nosso encontro de hoje. Amém. Esperando aqui a Érica entrar. Não tô achando a Érica. Vou mandando o link para quem puder. Pra gente daqui a pouco começar. Gente, por que não aparece da Érica, meu Deus? A Érica não entrou ainda, né? Estejam com as suas Bíblias em mão já. Eu tô chamando a Érica aqui, mas eu não tô encontrando, Fernanda. Eu tava falando com ela agora há pouco. E ela falou que tava sem energia. Não tô achando. Meu Deus do céu. Irmã Rosângela, saudades também. Amém, minhas irmãs. Sejam bem-vindas a mais um encontro, né? De fé, um encontro de oração. Bem-vinda, irmã Conceição. Muito Deus tem para nós nessa noite, eu creio, que vai falar o nosso coração. Se você tiver com seu coração aberto para receber a porção do Senhor, você vai receber.
Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos louvar ao Senhor, que enquanto as irmãs vão entrando, né? Louvado seja Deus por cada uma de vocês que já está aqui para juntas nós louvarmos ao Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração e pela cura divina das nações, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, para que Deus o conceda a sabedoria, pelo novo ministro da Saúde, pela saúde do pastor Sócrates, né? Hoje eu estive acompanhando o relatório de saúde dele, deu uma anemia. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, que já perderam entes queridos. Vamos orar pelos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente. São muitos que estão sofrendo com dias e dias sem ver suas famílias, sem ver seus filhos. Então nós vamos estar orando também pela igreja. Guardar que a Érica entrar. E esses são os pedidos de oração que nós temos que... Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos orar por esses pedidos de oração que a gente já colocou aqui. Tá bom, irmãs? Então, já esteja aí com a sua Bíblia também, para evitar você sair. E nós vamos estar orando agora, levantando um clamor ao Senhor por esses pedidos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntas, Pai, mesmo que não fisicamente, mas ligadas no mesmo propósito de oração e, ó Deus, no mesmo pensamento e na mesma fé que nos une, Senhor, nesse momento. Nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és aquele que opera milagres, Tu és aquele que trabalha em nosso favor, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Nós queremos colocar diante do Senhor a saúde do pastor Sócrates, Deus, colocando diante de Ti, Pai, que o Senhor pode sim, ó Deus, curar o Teu servo e fazê-lo levantar daquele leito, ó Deus, que ele está, ó Deus, se encontrando nesse quadro tão severo, Pai, da sua saúde. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que opera milagres, Senhor. E nós cremos que o Senhor pode fazer. Coloca a Tua mão ali, Senhor. Assim como nós também te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que se encontram, ó Deus, com Covid-19, prostradas nos leitos de hospitais, não somente com esse vírus, ó Deus, mas com outras enfermidades. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos que a Tua mão se estenda sobre cada uma delas, Pai. Oramos, ó Deus, pela cura divina das nações. Oramos porque sabemos que o Senhor pode sim parar esse vírus, Deus. Pode fazer esse vírus morrer, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Basta apenas uma palavra Tua, nós cremos. Se assim o Senhor quiser. Oramos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, Pai, que já perderam seus parentes, seus familiares. Oramos, Senhor, pelo Teu consolo, Deus. Oramos para que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre cada um dos seus corações. Oramos agora, Deus, pela nossa nação. Oramos pelos nossos governantes, Senhor, pelo nosso presidente, pelo novo ministro da Saúde. Concede sabedoria, ó Deus, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pronunciamentos. Espírito Santo de Deus, Tu é quem escolhe, Pai, as autoridades e dar a elas poder, ó Deus, de governar. Então, ó Deus, nós como igreja intercedemos nesse momento pela nossa nação, Senhor. Cura o Brasil, Deus, da enfermidade, da corrupção.
Oramos, ó Deus, para que venha um novo tempo, Pai, em que as pessoas possam crer que existe um Deus todo-poderoso que reina sobre o Brasil. Oramos pela tua igreja, Senhor, como um todo, Deus, em todo o mundo, Pai. Fortalece os teus filhos e as tuas filhas. Dar a eles, ó Deus, o discernimento nesse momento espiritual. Dar a eles, ó Deus, a busca incessante pela tua presença, Senhor. Para que possamos viver, Senhor, dias de paz sobre a terra. Oramos pela tua igreja, Batista Morada do Sol. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guarde de todo mal. Guarda cada um, visita cada um na sua casa, Senhor. Que o teu milagre, Senhor, que o teu transbordado, o teu Espírito chegue na casa e na família de cada uma das tuas servas, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, por cada coração nesta noite. Leva cativo o nosso coração e a nossa mente, a tua mente, Senhor. Em o nome de Jesus. Faz proezas, Pai. Oramos pelos médicos, enfermeiros, porteiros, serviços gerais, motoristas, todos os profissionais, Pai, que ainda continuam na linha de frente. Oramos para que o Senhor possa blindá-los, ó Deus, de todo o mal. Reverte-os com teu sangue, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Rompendo em Fé. Esse cântico que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu convido você, que está aí do outro lado da tela, como eu gostaria de poder abraçá-la, mas a nossa fé é uma só. As nossas mãos agora se unem no mesmo propósito, querida, de unirmos a nossa fé ao Deus Todo-Poderoso, aquele que opera milagres, aquele que escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor. E Deus vai fazer proezas. Eu creio em nome de Jesus. Vamos louvar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. Diga isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus é Deus. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
aleluia. Minha vida se investirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu marido está aqui do meu lado, está me auxiliando hoje no louvor. E nós vamos continuar nesse espírito de adoração juntas, aí da sua casa, com o cântico: minha casa será uma casa de bênção. Profetize isso sobre a sua casa, sobre a sua família, que a sua casa é uma casa de bênção. Vou colocar aqui o carregador, porque acho que o celular está perto de carregar. Pronto. Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos lá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Profetiza aí sobre o seu lar. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida, aleluia, como lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Sua casa é um lugar de milagre, de oração, lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Cante com toda a força do seu coração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu sou casa de Deus, diga isso. Pois a casa que recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus, nós somos a casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Louvado seja o Senhor. Glórias, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus, queridas. Eu queria dar, antes da palavra, 2 dicas de livro que foram divisor de águas na minha vida. E hoje eu estive pegando neles, porque eu estive dando uma olhada em alguns livros e estudando a palavra para ministrar hoje para vocês na live. E um dos livros que eu li, que eu mais gostei, que foi muito importante na minha caminhada com Deus, foi esse aqui, da Stormy Omartian, que é O Poder da Mulher que Ora. É muito bom esse livro, se você tiver a oportunidade. A Érica já leu e foi uma bênção na vida dela. E o outro livro que eu indico para as mulheres casadas é As 4 Estações do Casamento, da Gary. É um livro que é um divisor na vida de qualquer mulher casada e daquelas também que querem se casar. Então, além da palavra de Deus, mulheres, nós precisamos também ter conhecimento, né, para que o Senhor possa, através de nós, nos usarmos como instrumento nas mãos dele. Amém? Agora nós vamos passar para o momento de reflexão da palavra de Deus. Seja muito bem-vinda a todas vocês que estão aqui. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada, Joana, que é a nossa coordenadora de estudo da MCM da Ibansol, pelo convite. E para mim é um prazer trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E quando eu digo isso, minhas irmãs, é porque antes de ministrar no seu coração, a palavra de Deus foi ministrada no meu. E como Deus falou comigo através da sua palavra nesse dia. E a Bíblia, ela é cheia de lindas histórias, né? De fé e de milagres de Deus para com o seu povo. E o interessante é que as histórias do tempo dos profetas, que profetizavam sobre a vida do povo de Deus e que ensinavam a palavra de Deus para o povo, conta muitas histórias de fé e de milagre, né? E os profetas, a gente vê no Velho Testamento que eles eram verdadeiramente voz de Deus naquele tempo. Deus se manifestava através dos seus mensageiros, que eram os profetas de Deus. E além disso, eles ensinavam a palavra de Deus, como também eles tinham influência sobre o povo de Deus. E onde os profetas passavam, eles deixavam marcas na vida das pessoas, né? E eles deixavam marcas da fé, marcas da misericórdia, marcas de amor na vida do povo de Deus. E em 2 Reis, nós lemos sobre a história de 2 profetas, Elias e Eliseu. E Eliseu, ele trouxe para si o legado de Elias, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pousou sobre Eliseu. E Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias sobre ele, assim como ele havia pedido. E Eliseu, ele tomou sobre si esse propósito de Deus, de resgatar o povo para a obediência à palavra, para uma caminhada com Deus de verdade, de fidelidade ao Senhor. E naquela época, em 2 Reis, havia uma escola de profetas. Pessoas que se identificavam com o ministério, né, de profecia, se dedicavam a estudar nessa escola, onde Eliseu era o professor, era o profeta que dirigia-se àqueles alunos. E havia os copistas, que eram os estudantes que copiavam as escrituras, que estudavam as escrituras, que se aprofundavam no conhecimento da palavra de Deus. E eles eram chamados de discípulos de profetas, porque eles eram os futuros profetas da nação.
E é nesse contexto, amadas, que nós vamos falar hoje dessa história que acontece em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Eu quero que você abra sua Bíblia. E eu quero que você... Isso, pronto. Texto bíblico em 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, né, que acontece nesse contexto da escola de profetas. E eu quero perguntar para você, antes de fazer a leitura da Bíblia, em tempos de crise, você crê no Deus que provê todas as coisas? Fica com essa pergunta aí. Certa mulher, 2 Reis, está aí o texto 4, de 1 a 7. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com o profeta Eliseu e disse: o meu marido morreu. Eu queria te pedir para tu ler só um pouquinho mais devagar, para eu poder fazer a tradução. Tá bom, vamos lá, ok. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser uma botija pequena de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou a pequena botija de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas secas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia alguma outra. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu o que havia acontecido. E ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém por essa palavra. E eu creio que a palavra rema ao nosso coração. Eu gostaria de repetir a pergunta que eu fiz no início. Em tempos de crise, você crê no Deus que provê todas as coisas? O que você tem em casa? Vamos entender o contexto da história, mulheres. Aquela mulher era esposa de um dos discípulos do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que aquele homem morre e deixa uma dívida para aquela esposa, aquela viúva que fica com 2 filhos. A Bíblia não relata o porquê que aquele homem contraiu aquela dívida. Eu imagino que talvez ele comprou animais, comprou uma casa, comprou terrenos, talvez móveis para dentro de casa. A Bíblia não relata o que foi propriamente, por que ele se endividou. Mas diz que ele era um homem temente a Deus e diz que ele tinha uma dívida. O interessante é que nós vemos aqui no início dessa palavra, minhas irmãs, é que a crise, a tribulação, os problemas também
afeta, abate homens e mulheres de Deus como nós. Jesus não disse que seria fácil para nós nesta terra, mas ele nos garantiu: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês passarão por aflições, por tribulações, por crises, por problemas, por situações adversas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquela mulher agora tinha uma dívida para pagar, e ela não tinha mais o provedor da sua casa, que era o seu esposo. Naquela época, a mulher não trabalhava, o marido tinha que prover todas as coisas. E agora ela tinha 2 filhos para criar e uma dívida para pagar. O interessante é que nós vemos lá em Levítico, capítulo 25, para quem está fazendo a leitura aí anual da Bíblia, da igreja, acompanhou esses dias essa leitura, e lá fala sobre uma das leis de Moisés. E a lei da escravidão dizia que quem tinha dívidas, quem tinha credores na sua porta e não tinha dinheiro para pagá-la, teria que pagar com o seu trabalho escravo. Ou seja, aquela mulher não tinha dinheiro, mas ela tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que os credores começaram a tirar as coisas de dentro da casa dela, com certeza, uma mesa, uma cadeira, talvez alguns animais que tinham ficado, e mesmo assim a dívida continuava. E a lei de Moisés garantia que quem tivesse uma dívida pagaria com a escravidão. Eu imagino o desespero daquela mulher perder os seus filhos para trabalhar durante 6 anos como escravos, porque assim a lei de Moisés garantia. E ela, como viúva, além da dor, do luto, de perder o seu marido, poderia perder os seus filhos. O que seria daquela mulher sem os seus filhos? Eu imagino a correria daquela mulher naquela cidade, sobre as ruas, correndo de rua em rua atrás do profeta. Acendeu uma luz de esperança naquela mulher. Ela lembrou que existia um homem de Deus, um profeta do Senhor, que poderia trazer solução para o seu problema. O que é que você tem em casa? O texto do versículo 2 diz que quando aquela mulher procurou o profeta Eliseu, dizendo: o meu esposo morreu, e os credores estão querendo agora levar os meus filhos para serem escravos. O profeta responde o problema para ela com uma pergunta. E diz assim: o que é que você quer que eu faça? Me diga. O que você tem em casa? Declare o que você tem em casa. Queridas, quando a dificuldade vem, quando a ansiedade vem, quando a depressão vem, quando os problemas vêm, o que você declara que você tem em casa? A palavra de Deus nos faz essa pergunta. O que você tem em casa? Você tem confusão? Você tem um casamento que está quase destruído? Você tem filhos problemáticos? Você tem briga? Você está perdendo as forças? Você tem desânimo? Você tem muitos bens, mas não tem paz, não consegue dormir? O que você tem em casa? Ela pensou naquele momento e lembrou: ah, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Queridas, eu imagino que talvez fosse uma botija como essa de azeite. E aquela mulher se prendeu a tão pouco. Ela achava que tinha pouco, uma botija de azeite. Mas ela tinha muito mais do que uma botija de azeite. Ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, ela tinha a amizade do profeta Eliseu, que era amigo do seu esposo, que tinha morrido. Ela tinha a fé em Deus, porque ela procurou o homem de Deus. Ela tinha vizinhos. E ela tinha a botija de azeite. E a Bíblia fala muitas vezes sobre o azeite. E o azeite era um produto caro, fino, era um produto raro,
produto muito importante naquela época. Por muitas vezes a gente vê no Velho Testamento, amadas, o azeite sendo usado na alimentação, como cosmético, como unguento, como unção para sacerdotes e profetas, como remédio para feridas, para doenças. E o azeite também, ele é representado pela capacitação da presença do Espírito Santo para uma vida feliz. E aí eu te pergunto, o que você tem em casa? O que você tem em casa, mulher? Deus é o provedor da sua casa, querida. Para aquela mulher, era apenas uma botija de azeite. Parecia tão pouco, não é? Mas o essencial era apenas essa botija de azeite para Deus fazer o milagre dentro da casa daquela mulher. Ela havia perdido tudo. Perdido o marido, perdido talvez os móveis, perdido os rebanhos. E estava perto de perder os filhos. Mas o azeite estava lá. O azeite tinha ficado lá. Os credores não tinham visto o azeite, porque ele estava dentro da botija. Ele estava dentro do vaso. Querida, nós somos o vaso nas mãos do oleiro, que é Jesus. Deus, ele nos molda. Ele é o oleiro que transforma o vaso. E o Espírito Santo de Deus, ele é derramado dentro do vaso, para encher esse vaso. A sua vida é um vaso precioso para o Senhor. Deixa ele encher com a presença dele. Nós somos esse vaso. Você pode perder tudo, querida. Você pode perder a força, você pode perder o ânimo, você pode perder bens materiais, você pode perder até a sua saúde. Mas não perca a presença gloriosa de Deus. Porque ela faz a diferença na nossa vida. Temos muitas promessas de Deus na Bíblia para nós. Em Hebreus 13, versículo 5, diz assim: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Jesus é o bom pastor. Ele é a rocha mais alta do que eu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é a água da vida. Ele supre em glória todas as nossas necessidades. Aleluia. E o pouco que você tem, a botija de azeite que você tem, coloque nas mãos de Deus, mulher. E espere o milagre acontecer, porque vai acontecer. Há um milagre em sua casa. Há um milagre na minha casa. Se você crê, Deus vai fazer o milagre da botija em sua casa. O profeta, no versículo 3, depois que ela disse, eu tenho uma botija de azeite, profeta. O profeta dá uma ordem àquela mulher. Ele disse, vá até a sua vizinhança e pegue todas as vasilhas possíveis que você conseguir e traga até a sua casa. O profeta usou, queridas, o que ela tinha para reconstruir a vida daquela mulher. Foi apenas uma palavra dele e ela obedeceu. Ela teve um coração obediente. A palavra daquele homem de Deus era apenas uma botija de azeite que ela colocou diante do homem de Deus. E sobre aquela palavra profética, da palavra do homem de Deus, de Eliseu, ela foi. E é assim que Deus faz, queridas. Em toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Ela gera em nós vida. E ela vai gerar vida em você. Assim como foi com Davi.
Davi tinha apenas uma funda e 5 pedrinhas. Derrotou todo um exército filisteu e seu gigante Golias. Moisés, quando vinha diante do mar, ele olhou e disse: Deus, Senhor, o que eu faço agora? E Deus responde para Moisés e diz: Moisés, o que tu tens em tuas mãos? Moisés disse: eu tenho uma vara. Então estende sobre o mar e ele vai se abrir. E o povo de Israel passou aos pés enxutos, irmãs. Quando os discípulos procuraram Jesus para alimentar uma multidão, Jesus perguntou para eles: o que vocês têm? E um dos seus discípulos disse: nós temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E toda uma multidão foi alimentada pela multiplicação que Jesus fez. Sansão, com apenas uma queixada de jumentos, matou mais de 1000 homens. Porque é assim que Deus faz. Ela obedeceu. Ela não se importou com o que iam achar dela, o que iam pensar dela. Uma mulher endividada, como estava a situação daquela mulher, daquela viúva, com 2 filhos para criar. Mas ela acreditou na palavra do profeta. E o milagre aconteceu, queridas. Do vazio, Deus fez o cheio. Você tem com quem contar? O interessante que me chama aqui é que aquela mulher, ela tinha vizinhas. E ela foi até a casa das suas vizinhas, como o profeta havia dito. E ela tinha bons relacionamentos, porque se ela não tivesse bons relacionamentos, ela não teria ido. Ela teria dito: não, mas eu não tenho bons relacionamentos, como é que eu vou arranjar vasilhas? Mas ela tinha relacionamentos com seus vizinhos. Você tem com quem contar? Você tem parceiras de oração? Você tem mulheres que levantam você quando você precisa? Que você pode dar um telefonema e dizer: eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você interceda por mim nesse momento, porque eu não consigo nem orar. Aquela mulher, ela tinha com quem contar. Você precisa também de parceira de oração. E eu me lembro da história de Esther, que foi outra que levantou todo um povo para orar, para interceder, e começou dela. Ela disse: eu e as minhas servas jejuaremos e vamos orar por toda essa nação. E ela livrou todo o povo de Deus pela atitude dela. Mateus 7 diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. É tempo de você se levantar, pegar a sua botija e acrescentar nela o azeite do Senhor. Interessante, minhas irmãs, aqui, quando Eliseu fala para ela: vai buscar as vasilhas, e ela volta com as vasilhas com seus filhos, ela começa a virar aquela vasilha sobre as vasilhas secas. E a Bíblia diz que enquanto ela estava ali derramando o azeite, enquanto seus filhos traziam as vasilhas, derramava o azeite sobre aquelas vasilhas. Até que, quando o filho disse: acabou as vasilhas, o azeite parou. E quando aquela mulher entrou para dentro da sua casa, o milagre aconteceu. Feche a porta da sua casa. Mateus 6,6 diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Interessante, lá no versículo já terminando, quando ela vê o milagre, o maior milagre que aquela mulher pôde presenciar com seus olhos, ela vai até o profeta e diz o que aconteceu. Ele diz: eu já sei. Vai, vende e paga suas dívidas. E ainda você vai viver com o que vai sobrar. Queridas, ela teria como pagar sua dívida e ainda teria como viver em abundância por muito tempo. Deus é abundante, amadas. Não veio apenas o suficiente para aquela mulher pagar a dívida, mas ela tinha em abundância por muito tempo. Você consegue ver o milagre que Deus fez na vida daquela mulher? Ela passa de viúva endividada para uma mulher empreendedora. Agora ela tinha o melhor azeite para vender na feira. Você já pensou, querida, em viver do azeite de Deus?
Porque Deus, ele dá em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida de Deus sobre você, sopro de Deus sobre a sua vida. O azeite de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus em nós, ela é suficiente. É tempo, amadas, de nós dizermos a graça do Senhor nos basta. Vamos aproveitar esse tempo de isolamento, onde as portas das nossas casas estão fechadas. Assim como aquela viúva fez. Ela estava de porta fechada. E ela viveu o sobrenatural do Senhor sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre os filhos dela. Aquela mulher experimentou o novo azeite vindo sobre a sua casa. E assim o Senhor vai fazer todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo de Deus há de derramar do seu Espírito sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre a provisão da sua casa, sobre todas as áreas sentimentais da sua vida, sobre tudo aquilo que está guardado no seu coração para receber o novo de Deus. E para terminar, amadas, eu quero dizer para você, 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra, ela causou tanto impacto em mim, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, que eu não me aguentei, eu comecei a chorar, e eu chorava muito na presença de Deus, porque Deus falou muito comigo. E sabe, queridas, que em todos os momentos, nós possamos viver, ouvindo a voz de Deus, vivermos em obediência, superarmos as barreiras, passarmos pelos obstáculos, pagarmos as nossas dívidas e vivermos pela fé e cremos no que Deus vai prover. Romanos 13:8, eu estou terminando a minha palavra. Diz assim, você pode marcar aí, Romanos 13:8 diz, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês têm, que devem ter, é a de amar uns aos outros. Eu espero que você que esteja nessa live, que está me ouvindo, não tenha dívida nenhuma com ninguém. Se é falta de perdão, libere perdão. Se é falta de amor, libere o amor. Se é falta de força, revigore suas forças em Deus. Se é falta de ânimo, se apegue ao Espírito Santo de Deus. Entre dentro do seu quarto, dobre os seus joelhos e clame pelo azeite do Senhor. E Ele há de derramar sobre a sua vida. O azeite, ele vai ser derramado sobre você. Mas você precisa estar vazia para receber o azeite que Deus vai derramar sobre você. Eu queria orar com você agora. Nós vamos encerrar com uma canção que diz que Deus, ele nos faz andar por um caminho de milagres. E eu quero ministrar agora sobre a sua vida através dessa oração. Querido e amado Pai, eu te louvo, Senhor, porque primeiro essa palavra foi para mim, Senhor. E eu te louvo porque eu declarei o que eu tenho em minha casa. Eu declaro que eu tenho fé renovada. Eu declaro que eu tenho um ânimo novo. Eu declaro que eu tenho um azeite do Senhor. Eu declaro que eu tenho um Espírito Santo de Deus na minha casa. Eu declaro que eu tenho um casamento feliz. Eu declaro que eu tenho filhos para a tua glória. Eu declaro que eu tenho paz no meu lar. Eu declaro que eu tenho prosperidade do Senhor. A vida de Deus dentro de mim. Eu declaro, Senhor, sobre a vida das minhas irmãs que estão aqui me ouvindo, que há um azeite novo da tua presença. Revigora as nossas forças, Senhor, nesse tempo de crise. Nós declaramos que há uma novidade de Deus sobre a nossa casa. E nós recebemos do Senhor esse renovo através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar aqui um louvor para a gente louvar ao Senhor. Talvez, não sei se vai dar os 10 minutos que ainda falta, mas nós vamos louvar ao Senhor. E eu creio que Deus falou ao seu coração. A live vai ficar salva na MCM. E você pode enviar para quem você desejar. Agradeço a Deus imensamente a oportunidade de ministrar o coração de cada um de vocês. Porque eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas aqui. Falou comigo e falou com você. Vamos louvar ao Senhor? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei,
te adorarei. Caminho no deserto. Estás aqui, É essa música. mudando destino. Deus muda destinos essa noite. Te adorarei. Adore ao Senhor, mesmo na escassez. Te adorarei. Mesmo que seja difícil, queridas, adore. Estás aqui. Venha um vinho novo, venha um azeite novo sobre vocês. Em nome de Jesus. Te adorarei. Adore ao Senhor. Te adorarei. Aleluia. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai abrir, Ele vai derramar. Eu creio que Ele vai. Esse é o Deus que nós servimos, amadas. Cante comigo, adore ao Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Está aqui, restaurando os corações. Receba um ânimo novo no seu coração, uma alegria que vem dos céus, a paz que excede todo entendimento, querida. Receba mesmo do Senhor. Ele vai transformar histórias. Aleluia. O maior presente nós já recebemos do Senhor, que é Ele dentro de nós. Aleluia. Diga, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, queridas. Essa era a palavra que Deus tinha trazido ao meu coração, para o seu coração. Nós vamos encerrar. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, seja sobre a sua casa. Quando o desânimo vier, quando as dívidas vierem sobre a sua mente, sobre o seu coração, lembre-se, declare o que você tem em casa. Do pouco, Deus fará muito. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou com muita saudade e eu amo cada uma de vocês. Deus é conosco. Um abraço. Beijo. Obrigada, Érica. Amo você. Um abraço para as meninas surdas. Amém. Obrigada a todas as surdas que nos assistiram. Deus também. Exatamente. Amém. Que é muito importante. Vocês são muito especiais para a nossa igreja. Amém? Amém. Obrigado. Um abraço.